Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 10 até o verso 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, eu te peço que o teu Santo Espírito nos ilumine para a compreensão das Sagradas Escrituras, para que, ó Deus, ela tome o nosso coração de tal maneira que procedamos, ó Deus bendito, como bem-aventurados neste mundo mau. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Olha, esta é a última bem-aventurança da série que introduz o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Como ser perseguido pode ser uma bem-aventurança? Como ser perseguido por causa da justiça pode ser algo que produz completa felicidade e plena satisfação? Qual é o sentido de ser bem-aventurado por ser perseguido? Como Jesus trata esta bem-aventurança e como nós podemos entendê-la? Como esse ensino de Jesus no Sermão do Monte ajuda os discípulos quando perseguidos por causa da justiça, quando perseguidos como igreja? Essas respostas, irmãos, elas estão na natureza do que consiste esta bem-aventurança. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o caráter restrito dessa perseguição. Sim, essa perseguição não é uma perseguição abrangente por qualquer coisa. Não, ela tem um caráter restrito. Ela é por causa da justiça. Só por causa da justiça, esta perseguição é uma bem-aventurança. Ela é uma bem-aventurança porque a perseguição é restrita. É pela justiça. Por outros motivos, não será uma bem-aventurança. Quer esses motivos sejam positivos e legítimos, sejam questões legítimas. Quer estes motivos sejam negativos e vergonhosos. A perseguição, ela não deve ser pelos motivos errados. Preste atenção, ainda que sejam motivos legítimos, ainda que sejam motivos positivos, a perseguição da qual a bem-aventurança se trata não é pelos motivos errados. Olha, eu separei alguns exemplos dos motivos errados que as pessoas costumam pensar sobre perseguição. Esta bem-aventurança não é uma bem-aventurança pela perseguição por sermos pessoas difíceis, por sermos pessoas más. Não é. Não é uma perseguição por sermos irresponsáveis. Não, é a perseguição num caráter muito restrito, por causa da justiça. E se falhamos, e se somos difíceis no trato, se somos maus, e se somos irresponsáveis, nós precisamos atentar para que isto é um erro, inclusive contra o nosso testemunho. Não devemos promover perseguição e sofrimentos desnecessários por fazer algo errado. Olha, o apóstolo Pedro, na primeira carta dele, 1 Pedro 4, ele vai falar desta perseguição e de como é importante como crentes, discípulos, igreja, participarmos da perseguição de Cristo. Mas ele também vai exortar esta igreja, dizendo que esta perseguição por causa do evangelho não pode ser confundida por causa das nossas falhas, do nosso mau testemunho, por causa da nossa irresponsabilidade ou por causa do nosso temperamento difícil. Olha o que diz 1 Pedro 4, 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como muitas vezes, ou como aquele que se intromete em negócios de outrem. Não sofra como malfeitor.
Não sofra pelo motivo errado. Uma vez falava com uma pessoa que disse que estava sendo perseguida por causa da sua fé no trabalho. Ela dizia que estava sendo perseguida porque era crente. E como foi triste descobrir depois, conversando com colegas de trabalho, com o próprio patrão, de que esta funcionária era uma funcionária irresponsável, que chegava atrasada, que falava mal da vida dos outros, que promovia a desunião de um grupo. Ela não era perseguida por causa do evangelho ou por ser cristã, ela era perseguida porque era má, irresponsável. Um outro motivo para que a gente entenda este caráter restrito da perseguição é que esta bem-aventurança não é pela perseguição por estarmos envolvidos por uma causa social. Não é um envolvimento, um engajamento social, por mais legítimo que ele seja. Vou dar um exemplo, contra o racismo. Não significa que você estar envolvido numa questão político-partidária. Por mais que o seu partido seja um bom partido político e seja um partido que defenda princípios e valores, até que a Bíblia defende, mas não é isso. Ser perseguido como bem-aventurança tem um caráter restrito na justiça e não em partidos políticos, causas sociais, questões econômicas ou até mesmo excesso de zelo religioso. Embora muitas vezes todas essas coisas são positivas e legítimas. Olha, para que você continue, eu quero te dar um outro exemplo sobre o caráter restrito. Não é pelos nossos erros, não é por questões legítimas, causas sociais, políticos, econômicos, mas também não é por uma perseguição porque eu tenho boas atitudes ou porque eu tenho nobreza de caráter. Olha, é bem possível que às vezes alguém pode ser perseguido ou pode ser mal interpretado por ser uma pessoa nobre. E pessoas nobres existem de caráter, existem fora do contexto cristão. Não se trata de um caráter nobre ou de atitudes bondosas. Não é uma virtude humana, não é por causa da nossa virtude ou do nosso mérito que estamos sendo perseguidos. O caráter restrito aponta para a justiça. É um caráter exclusivo desse tipo de perseguição e por isso é uma bem-aventurança. Porque os bem-aventurados são perseguidos por causa da justiça e justiça de Cristo. Olha, o versículo 11 do capítulo 5, Jesus coloca uma aplicação a esta última bem-aventurança. É a única bem-aventurança que Jesus traz uma aplicação prática explicando ela. E logo no versículo 11 ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa. Bem-aventurados sois quando por minha causa. Jesus está condicionando esta perseguição à justiça dele, à causa dele. Meus irmãos, é a justiça de Cristo, é a pessoa de Cristo que qualifica nesta justiça esta perseguição. Isso nos leva para o segundo ponto. Além de descobrirmos esse caráter único, este caráter restrito da perseguição, agora eu quero falar para você da perseguição como resultado das bem-aventuranças. Olha, esta perseguição é a última perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Esta bem-aventurança é a última. E ela é resultado de todas as outras bem-aventuranças na vida do crente, na vida do discípulo de Jesus. Eles são plenamente felizes, plenamente realizados em contentamento, em obra, em caráter de Cristo. A perseguição por causa da justiça se dá justamente por causa destas virtudes na vida do crente, na vida do cristão. Essas virtudes são de Cristo na vida dos seus seguidores. Ou seja, a aplicação prática das características do reino e do rei. Porque elas são características de quem pertence ao reino de Deus e elas pertencem ao próprio rei. Elas são as bem-aventuranças. Na vida dos discípulos, com certeza, estas características redundarão
em perseguição do mundo. Olha, se o discipulado com Cristo na vida daqueles homens e da igreja alcançou estas vidas, o ensinamento de Jesus aos discípulos no Sermão do Monte os alcançou. E se eles são perseguidos por causa de Cristo e das virtudes de Cristo, significa que este ensinamento tomou a vida deles. No Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 14, Jesus diz exatamente isso. Ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O mundo os odiou por causa da sua palavra. As bem-aventuranças trazem como resultado a vida do crente. Você pode, a vida de perseguição na igreja, do crente. Você pode perguntar para mim, então, as bem-aventuranças não trazem benefícios? Olha, gostaria que você tivesse um outro olhar para a perseguição, porque a perseguição é o resultado das bem-aventuranças. Olhe, o Dr. D.A. Carson, ele explicando esta bem-aventurança, ele diz assim, olha que bonito, a oposição é uma marca normal do ser discípulo de Jesus, tão normal quanto ter fome e sede de justiça ou ser misericordioso. Outro comentarista, William Hendrickson, também diz assim, quando a fé dos filhos de Deus se desenvolve a ponto de se manifestar exteriormente, de modo que aqueles que não participam com eles da mesma experiência começam a notar, então o resultado é a perseguição. O resultado das bem-aventuranças nos leva a ser perseguidos, e é uma bem-aventurança também. Olha, o Senhor Jesus lembra que esta é uma característica do discipulado. Se o discipulado deu certo, se o discipulado na vida do crente funcionou, alcançou o coração, então ele está associado ao seu mestre. Olha o que Jesus diz em todos os evangelhos. Evangelho de Lucas, no texto correlato a esse, também o texto da bem-aventurança, lá em Lucas capítulo 6, olha o versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Somos perseguidos por causa da justiça? E no versículo 11, Jesus diz que nós somos bem-aventurados por causa dele, perseguidos por causa dele, por minha causa. Mateus 10 é um texto que Jesus está instruindo sobre as dificuldades do discipulado. E no versículo 24, Jesus alerta, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é um servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Você percebe esta associação? Por isso é preciso olhar para Jesus. Sim, as virtudes são deles, as bem-aventuranças são deles. É preciso olhar para o nosso Senhor. Ele nos instrui, Ele nos ensina, Ele é o Senhor do reino. Ele é o mestre, e se o mestre é perseguido, os seus discípulos também, porque os discípulos não são maiores do que o seu Senhor, do que o seu mestre. E este vem o nosso próximo argumento, nosso terceiro argumento. O primeiro é o caráter restrito deste tipo de perseguição, que é por causa da justiça e da justiça de Cristo. O segundo é que a perseguição é resultado das evidências da bem-aventurança na vida do crente. Ele tem as virtudes de Cristo, as virtudes do reino, e ele, como seu mestre, é perseguido, odiado pelo mundo. Mas em terceiro lugar, Jesus é o justo perseguido. Jesus, sim, nesta bem-aventurança, e na aplicação dela, nos versos seguintes, eu já expliquei, o verso 11 e o verso 12 do capítulo 5, é a aplicação, a explicação prática da última bem-aventurança. Jesus associa o seu caráter justo e santo na vida dos seus discípulos. Associa a sua perseguição por causa da sua justiça na vida dos seus seguidores. Tudo se resume
com a expressão que ele usa, por minha causa. Eu quero ler alguns outros textos, vou ler novamente Mateus 5,11, porque eu só li o começo, né? Mas eu quero ler outros textos, também do Evangelho de Mateus e do Evangelho de João, para você entender que Jesus é o justo do Antigo Testamento, o justo de Isaías 51:7, que a Monique leu aqui. Que a sua justiça não acaba e que aquele que conhece o justo viverá, não precisa ter medo da perseguição. Ele é o justo perseguido. Olha, Mateus 5,11, a aplicação da bem-aventurança. Bem-aventurados sois quando por minha causa, presta atenção, por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Injúria, mentiras, por causa de Cristo. Disserem todo difamação por causa de Cristo. Bem-aventurados sois quando por minha causa passarem por isso. Preste atenção no capítulo 10. Eu já citei aqui, mas eu li só o versículo 24 e agora eu quero ler o versículo 18, versículo 22 e o versículo 25. Eu volto a dizer que o capítulo 10, Jesus está dando instruções quanto ao ser discípulo e a dificuldade de segui-lo. Preste atenção, versículo 18 de Mateus 10. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Vamos lembrar do que aconteceu em Atos? Com Pedro e João, com o apóstolo Paulo diante do rei Agripa, perseguidos por causa de Jesus. Versículo 22 agora, de Mateus 10. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. Versículo 25 agora. Basta ao discípulo ser como seu mestre, olha a associação. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como ao seu senhor. Se chamam de Beelzebu, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Se Jesus foi chamado de demônio por conta dos seus perseguidores, imagine os seus servos. A associação está presente. Jesus é o justo perseguido. No texto escatológico, apocalíptico do Evangelho de Mateus, Mateus 24, onde Jesus alerta sobre o seu juízo e o juízo de Deus, no capítulo 24, versículo 9, Jesus diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha a associação com o nome dele. Irmãos, eu preciso ler esses textos, porque eu quero que você entenda que esta bem-aventurança e ser bem-aventurado por ser perseguido por causa da justiça, de ser perseguido por causa de Jesus, é algo importante, porque Ele, o nosso Senhor, o nosso Mestre, Jesus, é o justo perseguido. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quem diz isso? É Jesus. O mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós odiou a mim. Por isso, cuidado com a amizade do mundo. Tiago 4,4. Porque quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Cristo. Inimigo de Deus. Olha, Paulo tem tanta compreensão que quando ele vai descrever para Timóteo, na sua segunda carta, a vida piedosa, a vida de Deus, em 2 Timóteo 3,12, ele diz: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Sinclair Ferguson, um teólogo, escrevendo sobre essa bem-aventurança, ele diz: o mundo em que vivemos
supõe que receberá os cristãos de braços abertos até conhecer um cristão genuíno pela primeira vez. Forte, não? E isso nos perturba, isso nos prescuta, porque somos estes cristãos legítimos? Temos vivido a justiça do nosso Senhor? Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Olha, eu fiz uma definição pessoal sobre o justo perseguido, e eu escrevi a caneta, depois eu digitei aqui no meu esboço, e eu gostaria de dar a minha definição sobre o justo que é perseguido, Jesus. O mundo não ama o verdadeiro Jesus, pois o verdadeiro Jesus Cristo das Escrituras não mudou. Jesus Cristo não muda. É a justiça de Isaías 51:6. Alguns até gostam do Jesus retratado nas pinturas medievais, que é quase um afeminado, delicado, gentil. O mundo exalta o Jesus hippie, do paz e amor. Mas sem a sua justiça, sem a sua retidão, sem o seu juízo. Pois esse Cristo não julga ninguém, não repreende, não condena ninguém, não usa açoites. Mas o que Jesus diz de si mesmo, lá nos evangelhos, nos mostra que o mundo odeia o Cristo bíblico. O Cristo das Escrituras e do Evangelho é odiado por este mundo. Porque ele é o Cristo real, ele é o Cristo bíblico, por ele ser justo, por ele ser o justo. Ele foi crucificado e os seus seguidores são chamados para o discipulado da cruz. Os seus seguidores são chamados para a perseguição, como ele também foi perseguido. O mundo que odeia a Cristo também odeia os seus discípulos. E como afirma a aplicação de Mateus 5:11, os perseguidores caluniarão com injúrias, com mentiras, com falsidade, com sofrimentos. 1 João 3:13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Quando João está dizendo isso, não fiquem espantados se o mundo não gosta de vocês. Isso nos ensina sobre aquilo que parece maldição, ser perseguido. Aquilo que não parece bênção, ser perseguido. Mas para a igreja tem um outro caráter. Porque não é uma maldição, é um privilégio. Não é um castigo e nem um abandono por parte de Deus, a perseguição. Mas para os bem-aventurados, para aqueles que pertencem ao reino de Deus e que servem o rei perseguido, é o grande privilégio e satisfação. E este é o meu quarto argumento. O privilégio da perseguição. É assim que a igreja encara a perseguição por causa da justiça. É assim que a igreja encara o martírio, a perseguição por causa de Cristo. A continuidade da aplicação desta bem-aventurança no verso 12, que eu ainda não li aqui durante o sermão, de Mateus 5, Jesus encoraja os seus seguidores a jubilarem nessa situação de oposição e de perseguição por causa dele e de seu reino de justiça. O versículo 12 começa assim, de Mateus 5:12. Regozijai-vos e exultai. Dá a ideia de que esse regozijo de alegria deve ser feito com grande exaltação. É para sentir grande alegria. Não é uma alegria qualquer. Regozijai, e exultai. Mais uma vez, há um processo de associação no versículo 12. Mas agora, não com o próprio Senhor perseguido, mas com os profetas. Sim, os da galeria do Antigo Testamento. Os profetas que apontaram para o justo que viria.
Os profetas que por apontarem para o justo foram perseguidos, foram maltratados, foram humilhados, como Elias, como Jeremias, como Ezequiel. Sim, nós somos associados a estes profetas. Mateus 5,12 diz: regozijai-vos e exultai, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. A perseguição por causa do justo e de seu reino não é uma novidade para os seguidores de Jesus. Isso fica claro com a última bem-aventurança. Olha o que fizeram com os profetas. É isso que Jesus está dizendo. Eles falavam de mim, eles apontavam para mim. Olha o que fizeram com eles. Quando vocês forem perseguidos por minha causa, forem injuriados pela minha causa, sintam alegria, uma alegria intensa, porque aqueles homens valorosos do passado, aqueles profetas levantados por Deus, também foram perseguidos no passado pelos vossos pais. Há uma associação profética, muito diferente do que se fala hoje sobre ser profético. Não é sair aí pela cidade jogando água, ajoelhando. É mais do que isso, é vivendo as características de um reino de uma forma tão intensa que incomoda este mundo pecaminoso, avesso a Deus. Eu quero dar um exemplo bíblico bem prático. O livro de Atos dos Apóstolos narra a defesa de Estevão, homem cheio do Espírito Santo. E em Atos capítulo 7, no verso 52, na sua defesa, olha o que Estevão diz a respeito do seu martírio, da sua perseguição. Ele diz assim, Atos 7, 52, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Presta atenção, a vinda do justo. A igreja entendeu a mensagem da bem-aventurança, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Olha, irmãos, esse testemunho de Estevão é fantástico, porque se formos para o texto correlato do Evangelho de Lucas, o texto correlato das bem-aventuranças, de Mateus 5, nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e nós veremos, inclusive, um oposto, uma antítese do princípio desta bem-aventurança. Porque bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça de Cristo, o justo. A igreja está associada aos profetas do passado que mostravam e apontavam que o justo viria, e eles foram perseguidos, e a igreja agora também é perseguida. No Evangelho de Lucas, tem os ais, que são o contrário das bem-aventuranças. E ai é uma expressão de juízo de Deus. Preste atenção no versículo 26 de Lucas 6. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Os falsos profetas foram elogiados. Os falsos profetas foram preservados por aqueles que não eram bem-aventurados. Os verdadeiros profetas foram perseguidos. Existe um papel profético na verdadeira perseguição da igreja. Quando a igreja é perseguida, ela cumpre um caráter profético de ser o justo perseguido, de representar a justiça do justo, Cristo Jesus. Charles Spurgeon, ele tem um comentário bacana sobre as bem-aventuranças, e ele diz assim: há uma sucessão profética na vida dos santos e na perseguição dos santos. Por isso, em Atos dos Apóstolos, a igreja entende a natureza restrita. Não é perseguido por causa de qualquer coisa, é perseguido por causa de Cristo. E então eles se alegram por isso, como uma evidência de que eles pertencem ao reino de Deus. Olha, Atos 5, João recebeu um sacode, apanhou os apóstolos, Pedro e João, e eles foram proibidos de pregar de Jesus. Olha, presta atenção em como Atos narra esses primeiros atos de perseguição da igreja por causa de Cristo. Atos 5,
40 até o 42. Chamando os apóstolos, os açoitaram. Açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus. Os soltaram. Versículo 41, presta atenção. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Atos 14, vamos dar um salto na história da igreja. Vamos chegar lá no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também foi apedrejado, quase mataram. O texto diz que deixaram ele quase morto. E logo que ele se recuperou do sacode, sabe o que ele fez? Olha o que ele ensina para a igreja, todo arrebentado, todo estrupiado, porque ele foi apedrejado por causa do evangelho de Cristo. Eu vou ler Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Esse gesto de arrastar foi o mesmo que fizeram com Estevão. Estevão foi arrastado para fora da cidade e apedrejado. Fizeram a mesma coisa com Paulo por causa da justiça de Cristo, mas Paulo era tipo Bruce Willis, difícil de matar. Versículo 22, ele não morreu, ficou quase morto. Versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A gente fala tanto da salvação, da graça, que é a obra de Cristo, é mérito, mas muitas vezes a igreja tem negociado, aí não tem permanecido firme na fé, para evitar tribulações. Paulo e Pedro, em suas cartas, transmitem a verdade desta bem-aventurança e privilégio de ser perseguido por causa de Cristo. Isso é sofrer pelos motivos certos. Lembra que eu disse que tem um caráter restrito? Não sofra pelos motivos errados? Pois é, quando a igreja vivenciou isso e percebeu que era por causa de Cristo, eles descobriram que estavam sofrendo pelo motivo certo, e isso era uma bem-aventurança, e isso fazia deles membros do reino de Deus. Olha, eles eram coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Um dos meus textos favoritos da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 29, Paulo diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não só de crerdes nele. A graça também nos leva a padecer por Cristo, e não só de crer nele. Mas tem um texto que eu estou desde o começo dessa exposição do sermão querendo citar. 1 Pedro, capítulo 4, carta de 1 Pedro, capítulo 4, eu já citei o verso, um dos versos aqui, mas agora eu quero ler o verso 13, 14, eu li o verso 15, dessa vez eu não vou ler. E o verso 16, 1 Pedro 4, a partir do verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E lá no versículo 16, depois dele dizer, não sofra pelos motivos errados, versículo 15, ele diz assim: mas se sofrer como cristão, se sofrer como discípulo de Jesus, se você sofrer porque tem as características do mestre e do reino, se for por isso que você sofre, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Nós não provocamos a perseguição por motivos errados. E nem provocamos a perseguição porque gostamos da perseguição em si. Não somos masoquistas. Não queremos sofrer. Mas nós entendemos que a perseguição, por causa de Cristo e da sua justiça, é uma evidência do cumprimento do chamado da igreja.
E isso é um privilégio para os santos. No Evangelho de Mateus, lembra o capítulo 10, as instruções do discipulado e como é difícil? Jesus diz para os seus discípulos que é Ele que os envia para a perseguição. Versículo 16 de Mateus 10. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quem nos coloca no meio da perseguição, quem nos envia é o Senhor. Ele nos envia para o mundo como igreja. E o mundo nos odeia, porque odeia Ele primeiro. Por isso, irmãos, vem a quinta e última característica. É um privilégio para a igreja sofrer por Cristo. A igreja de Atos percebeu isso. Nossa alegria, o nosso contentamento e satisfação pela perseguição em Cristo está firmada também na alegria e no contentamento da obra de salvação que o próprio Cristo realizou, que foi anunciada no Antigo Testamento. Jesus ficou satisfeito na cruz. Jesus ficou satisfeito. Isaías 53, nós acabamos de cantar com o diácono Lucas e a Carol e a equipe de louvor. Isaías 53, versículo 10 e 11. Nós vemos a obra de Cristo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Versículo 11. Presta atenção. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará o quê? Satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as suas iniquidades dele levará sobre si. Jesus ficou contente com o resultado da cruz. Ele ficou contente por experimentar todo o juízo de Deus em nosso lugar, porque o resultado foi a nossa redenção. Por isso, irmãos, este quinto, último aspecto é a natureza do reino de Deus. É a verdadeira natureza das bem-aventuranças. A natureza do reino de Deus nas bem-aventuranças, que está firmada na obra de Cristo. A satisfação de Cristo pelo seu penoso trabalho é porque Ele é o justo. O versículo 11 de Isaías 53 diz: o meu servo, o justo. Ele é o bem-aventurado, como nós vimos nos primeiros sermões dessa exposição das bem-aventuranças. Ele é o Senhor do reino. E se Ele é o Senhor do reino, Ele dá a quem Ele quer, e Ele faz isso aos seus discípulos. Ele nos entrega o reino, porque o reino pertence aos bem-aventurados. Por isso as bem-aventuranças começam no versículo 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E termina: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. As duas recompensas, a primeira e a última, são porque deles é o reino dos céus. Ele é o dono do reino, Ele é o Senhor do reino, e Ele dá o reino aos bem-aventurados. E isso nos ensina sobre o contentamento do martírio, da perseguição por causa de Cristo. No versículo 10, no versículo 3 de Mateus 5, porque deles é o reino. Mas no versículo 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Galardão é uma palavra para significar uma recompensa, uma grande recompensa. Esta recompensa não pode ser interpretada fora do contexto desta última bem-aventurança. Este galardão é o reino dos céus. Por isso, este galardão é o próprio reino. Uma recompensa graciosa. Já é uma realidade na vida dos bem-aventurados e dos perseguidos por causa da justiça. Já é uma realidade. Olha, os religiosos da época de Jesus não entendiam o reino de Deus. E os do nosso tempo também não. O reino de Deus já foi inaugurado em Cristo. E ele foi perseguido. E um dia será consumado em Cristo. E a igreja perseguida estará com ele neste reino.
para nós desfrutarmos deste eterno galardão, que não é fruto do nosso mérito. É um privilégio de sofrer por Cristo e de ter características que Ele nos deu, características do seu reino. Sabe por quê? O reino de Deus pertence a nós, os discípulos de Jesus. Eu quero concluir. Termino essa exposição de todas as bem-aventuranças, satisfeito. Termino essa exposição de todas as bem-aventuranças, lembrando que não são apenas enunciados teológicos, são características do próprio Senhor do reino que Ele compartilha e ensina os seus seguidores a pertencerem ao reino. Eu quero citar o Dr. Carson, que diz: esses versículos não encorajam a procura da perseguição. Também não permitem que os discípulos fujam dela, que fiquem zangados com ela, ou procurem retaliação. Da perspectiva da história da redenção, os profetas, e da eternidade, do galardão, a recompensa nos céus, estes versículos constituem a resposta de fé razoável. Resposta essa que os cristãos primitivos logo entenderam e viveram assim. Foram chamados para o martírio. Meu irmão e minha irmã, Spurgeon, comentando a perseguição da igreja, certa vez disse: a única homenagem que a maldade deste mundo pode prestar à justiça é persegui-la. É um grande privilégio. O que me incomoda é que muitas vezes a igreja do nosso tempo, e até nós mesmos, temos tentado negociar com o mundo para escapar da perseguição, ou para diminuí-la. Com isso, nós temos muitas vezes negociado o princípio das virtudes do reino, as bem-aventuranças. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê a graça de sermos bem-aventurados e perseguidos por causa da justiça, por causa do nome de Jesus, por causa de quem Ele é, o justo. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Rei do reino, Ele é o Rei e Senhor do reino, e Ele dá o seu reino, entrega o seu reino aos seus súditos. Para quê? Porque deles pertence o reino de Deus. Você pode... Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.